Ah, nostalgia, coisa boa. Não, não é bom, não é bom. É bem doente, na real. Quem me acompanha aqui no canal já viu vários vídeos meus criticando a cultura da nostalgia. E eu sempre falei, meio que pingado aqui e ali, quais são os problemas, mas eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso. Afinal de contas, hoje nostalgia é uma grande mercadoria, né? A gente tem uma cacetada de quinquilharia vendendo viva nostalgia. Daí sai série, sai filme, sai música, qualquer porcaria decorativa agora serve pra dizer: olha que legal, que saudade da minha infância, que saudade da minha juventude. Uma demarcação dos produtos por década virou até mesmo grife, né? Olha, isso aqui é tão anos 80, nossa, que interessante, tem um aroma de anos 90. E o ponto, pessoal, é que isso é bastante problemático, por mais que pareça uma coisa tão inofensiva, tão gostosinha, uhul. Eu vou comentar nesse vídeo quais são os problemas da cultura da nostalgia, problemas de ordem psicossocial, mas também problemas de caráter político. E vou fazer isso trazendo alguns quadrinhos aqui para ilustrar essa reflexão, para tentar dar um contorno mais claro para a questão que eu estou tentando trazer aqui. Mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, compartilhe, isso é muito importante. Se inscreva caso seja novo por aqui. O Quadrinhos Sarjeta só sobrevive graças aos seus apoiadores, que são anjos da guarda desse canal. E isso traz uma série de recompensas legais, como grupo de estudo, lives aqui comigo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link da campanha no Catarse na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bem, mas vamos lá. Qual é o problema da cultura da nostalgia? Primeiro, vamos identificar o que é nostalgia. A raiz de nostalgia é grega. Nostos quer dizer casa, lar, ou mais especificamente uma volta para casa, e algoz significa dor. Então, nostalgia é esse sentimento sofrido, doído, de que você quer voltar para casa quando você está longe. Ou seja, para nós aqui falando de português, não é um grande absurdo aproximar a nostalgia de saudade. E seja a saudade, ou mais especificamente a nostalgia, isso são sentimentos bastante humanos que atravessam as mais diferentes épocas e lugares. Porém, algo que é bastante contemporâneo é essa mercantilização da saudade, ou mais especificamente, da nostalgia. Essa produção de mercadorias que servem para você poder voltar para casa. E que casa seria essa? Bom, geralmente é a nossa infância ou juventude. Alguns vão dizer que essa onda nostálgica tem muito a ver com a longevidade, as pessoas hoje estão mais velhas, portanto elas têm mais saudade, mas eu não compro essa, porque você tem visto jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já dizendo: ai, que saudade da minha juventude. Ou seja, tem mais coisa aí, a gente vai tentar matar a charada aqui nesse vídeo. Para ajudar a ilustrar aqui o que eu tô falando, deixa eu mostrar para vocês a tirinha Woodstock do Angeli. Woodstock são dois coroas, dois hippies velhos que vivem ali o final dos anos 80 e início dos 90 com muita saudade do que foram os anos 60. É interessante que essa tirinha tenha surgido ali em 1988 porque um pesquisador chamado Andreas Rusin chama a atenção para o fato de que o mercado da nostalgia começa a ganhar corpo justamente dos anos 80. E justamente pegando essa galera que viveu o sonho, o encanto hippie, que nunca vingou. E isso nas tiras de Angeli com Woodstock é um constante motivo para piada, sobretudo na relação de Woody com o seu filho Overall. Porque o Overall basicamente é um menino que demanda uma presença paterna que ele não consegue ter. São constantes tiras em que ele fala: poxa, meu pai podia ao menos me botar de castigo, mas nesse momento ele tá trancado no quarto, fumando maconha, escutando discos dos anos 60. Inclusive tem um outro momento bastante interessante em que o Overall comenta pro pai que tá indo assistir uma banda. E aí o pai dá uma força pro filho dizendo: vai lá, usa droga, transa bastante, rock and roll, uhul! E aí o filho responde: pô pai, não, é um show em defesa do sexo seguro, de campanha contra a AIDS. Não esqueçamos, né, final dos anos 80 e anos 90, a AIDS ali tava pegando feio. E aí a relação do Woody e do Stock é dizer: caramba, essa geração tá perdida. Tá perdida, imagina. O que vocês podem notar nessas tiras aqui é que esse saudosismo, essa nostalgia, ela é usada para produzir contrastes geracionais, isso é muito óbvio, mas serve para produzir uma crítica tanto àqueles que não conseguem lidar com os dias de hoje, quanto também ao quanto os dias de hoje é bastante difícil de lidar. E prestem bastante atenção porque esse é o cerne do problema aqui. 10 anos antes dos personagens Woodstock do Angeli, Robert Crumb, o grande papa do quadrinho underground americano, criou um personagem chamado Mr. Nostalgia. E que basicamente é um colecionador que anda com vestes anacrônicas, chapéu coco, muito parecido com o próprio Crumb, e que não suporta o mundo moderno. Ele implica com roupas unissex, ele acha que tem carro demais, ele acha que as pessoas negras hoje são muito pedantes. Então Crumb coloca ele aqui de uma maneira bem caricata e babaca, como aquele cara que diz: ai, antes era
melhor, antes tudo era melhor, ai que bom como era antes. E o Crumb leva esse personagem ao cúmulo do ridículo quando mostra que ele vive basicamente catando porcarias no lixo, competindo com outros colecionadores de tranqueiras nostálgicas, e que a vida dele se resume basicamente a uma grande neurose por esses objetos preciosos que as pessoas jogam no lixo e que são tão importantes porque elas remetem a coisas tão bonitas, tão fofas do passado. Notem que se com Angeli a coisa era mais light, com Crumb a coisa vai mais na veia. Porque aqui esse carinha nostálgico, apesar de um tanto ridículo, se mostra extremamente violento. O Crumb faz questão de mostrar que essa crítica à modernidade ela é um tanto ambígua. Porque se de um lado o mundo moderno merece e muito ser criticado, quando isso acontece pela via da nostalgia, isso acaba descambando em sexismo, racismo e uma série de outras coisas não muito legais, né? Contudo, quem vai mais longe nesse papo talvez seja Yoshiharu Tsugi, ou no sentido original, Tsugi Yoshiharu, um importante mangaka que publicou 10 anos antes do Mr. Nostalgia, e portanto exatamente 20 anos antes do Woodstock, uma história chamada O Proprietário de Genzen-kan. Essa história, publicada originalmente em 1968 na importante, fundamental revista Garou, foi uma das tantas que o Tsugi produziu, pensando e refletindo muito sobre uma espécie de Japão que estava desaparecendo. Eu já fiz um vídeo aqui falando especificamente do trabalho do Tsugi com o turismo no Japão, vou deixar aqui nos cards. Deixa eu explicar para vocês em linhas gerais a história. Ela tem um contexto. Ela se dá no momento em que há um grande turismo interno no Japão. Os japoneses são estimulados a visitarem cidades do interior, a verem essa vida rural, japonesa, arcaica. Por quê? Ora, porque ela está para desaparecer. Daí que vale a pena viajar, ver essas casas de madeira, muitas vezes apodrecida, com seus banhos coletivos e suas populações basicamente compostas de velhos. E fotografe bastante isso, porque o Japão está se modernizando e, portanto, isso vai acabar. Portanto, é nesse espírito de uma espécie de Japão arcaico e rural que está desaparecendo que o Tsugi faz a sua história. E ele conta a história de um turista que chega numa dessas cidadezinhas bem carcomidas, que só tem velhos, e todos falam para ele o seguinte: caramba, você parece com o proprietário de Genzen-kan. E aí ele pergunta, obviamente, quem é esse proprietário, quem é esse cara? E daí a gente acompanha mesmo a história do proprietário de Genzen-kan, que é um turista que chegou ali na cidade, comprou algumas quinquilharias dos velhos, geralmente são só brinquedos, os velhos vivem rodeados de brinquedos. Dentre as coisas que ele acabou comprando, ele levou uma máscara do Tengu. As máscaras de Tengu são bastante populares no Japão, e o Tengu é, na cultura japonesa, uma espécie de goblin. Há uma proximidade muito grande dele com as crianças, em outros períodos ele era visto como alguém que sequestrava crianças, mas no período Edo, ou seja, mais recentemente, ali do século XVI para cá, ele começou a ser visto como alguém que ajuda, inclusive, a resgatar crianças. Seja como for, notem aí certos elementos que a gente está vendo sempre voltando, né? Infância, memória. Até porque a principal característica do Tengu é ser um tanto desordeiro, tal qual uma criança bastante mal criada. O lance que se desenrola nessa história é que esse proprietário de Genzen-kan, esse primeiro forasteiro a chegar na cidade, ele acabou conhecendo a dona da pensão, que é uma mulher que parece ter algum problema de ordem mental, ela não consegue falar direito, e o lance é que quando ele vai tomar um banho, num desses banhos coletivos, junto com a proprietária ali da pensão, ele acaba atacando ela. Ele bate nela e tenta estuprar ela. E um pouco depois, essa mulher, que a gente nunca entende direito se ela tá muito assustada ou se ela tá gostando um pouco disso, etc. Enfim, um pouco depois, essa mulher está lá sozinha e o homem vai novamente atrás dela, desta vez com uma máscara de Tengu. Volta pro presente, esse forasteiro, esse segundo forasteiro fala: ok, eu quero conhecer o proprietário de Genzen-kan, já que vocês estão falando que eu sou tão parecido com ele, eu quero ir lá na pensão. E os habitantes ali da cidade, todos os velhos, vão dizendo para ele: não vai, como se alguma coisa muito ruim pudesse acontecer nesse encontro. Notem que aqui é uma rima visual, com os dois forasteiros se aproximando da pensão. Contudo, nesse segundo quadro, a gente vê que o proprietário de Genzen-kan está agora vivendo junto com a mulher, ele se tornou também uma figura tão carcomida na cidade como todos os outros, e esse novo forasteiro, quando finalmente a gente vê o rosto dele ao longo do mangá, porque a todo momento ele é mostrado apenas como uma sombra, ele tem o quê? A máscara de Tengu. Essa é uma história que rendeu muitas análises, ela é bastante enigmática, tem artigos sobre ela, tem um filme adaptando essa pequena história. Então, para além de uma crítica muito óbvia ao turismo, a esse turismo que sempre é muito predatório, porque o turista sempre é uma figura desordeira em qualquer lugar que ele chega, o que fica muito evidente aqui também é o quanto que esses sujeitos nostálgicos são figuras violentas, inclusive consigo mesmas. Existe um grande desejo de aniquilação, seja dos outros, seja de si, naquele que sente nostalgia. O primeiro cara a chegar na cidade, ele depois se tornou parte do cenário. Já o segundo a gente só viu como uma sombra, como um eco daquele lugar, ele não era nem direito uma pessoa. E os dois só conseguem se revelar quando eles se mascaram, quando eles se disfarçam de uma outra coisa. É como se o meu rosto, esse maldito rosto com o qual eu tenho que lidar todos
todo dia na frente do espelho não estivesse à altura daquilo que eu quero. O meu desejo, o meu tesão, inclusive muito violento se for o caso, não está à altura do rosto que eu tenho. Daí Tengo surgindo como essa figura aí um tanto lúdica e arcaica que serve para aglutinar essas fantasias. O ponto, galera, o ponto fundamental aqui, vamos ver se eu estou conseguindo me fazer claro, vocês me ajudem aí nos comentários. O ponto, pessoal, que eu estou tentando mostrar ao longo desses quadrinhos é que o sentimento de nostalgia em pessoas de 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos é, acima de tudo, uma dificuldade muito grande de lidar com o presente e de querer, de alguma maneira, se refugiar no passado. E se refugiar no passado porque, no fundo, tem uma dificuldade muito grande de lidar com quem se é nos dias de hoje. Existe um textinho bem antigo, já mais de 100 anos, do Freud, pai da psicanálise, que ele falava sobre pulsão de morte. A grosso modo, deixa eu explicar isso de um jeito bem simples, é o seguinte: sabe quando você está estressado, que você está cansado simplesmente de existir, você gostaria de ser uma pedra, uma parede, um peso de papel? Esse sentimento tão normal e tão comum que todos nós passamos ao longo do dia a dia, tem horas que a gente simplesmente quer desligar. Pois bem, isso é uma das expressões mais caricatas da pulsão de morte. Inclusive, no seu limite, produz, por exemplo, comportamentos suicidas. A questão, porém, é que essa pulsão de morte ela pode ser sublimada, ela pode ser mascarada a partir de outras coisas que a gente faz. Ou seja, a gente pode tentar se matar, se aniquilar de outras formas que a gente nem percebe que está fazendo. E uma delas, para ser bem direto aqui, é essa cultura da nostalgia. Notem o que é incomum em todas essas histórias que eu mostrei para vocês. Notem o que é incomum, inclusive, nas manifestações contemporâneas dessa galera, assim, muito nostálgica. O sintoma é sempre o mesmo, uma grande perplexidade com os dias de hoje. Os dias de hoje tá complicado, os dias de hoje tá chato, que coisa irritante, eu não quero saber do mundo moderno. O mundo moderno, que cabe dizer, às vezes tem uma diferença de 10 anos, né, porque as coisas mudam muito rápido, mas enfim, não quero saber dos dias de hoje, melhor era ontem. E daí esse gesto de retorno de volta para casa. Que casa é essa? Bom, muitas vezes a infância, a juventude, uma espécie de eterno quarto de moleque de 12 anos. Existem explicações, inclusive, de ordem material por que a gente está fazendo isso. Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar nos cards, do porquê que nós somos mais pobres que os nossos pais. Então, já que nós somos, em partes, esses seres tão impotentes, que têm uma grande perplexidade com os dias de hoje, e que não conseguem, inclusive, ganhar mais do que os seus próprios pais, então a gente tenta se contentar com alguns outros troféus. É aquele negócio, já que eu não posso comprar uma casa e um carro, então eu vou me contentar em reproduzir, inclusive de uma maneira idealizada, aquele meu quarto que eu tinha quando era criança. De restituir todos os meus brinquedos, todos os filmes, todas as coisinhas que me deixavam feliz, inclusive ampliar isso, dar uma continuidade a isso, né? Fazer dessa infância, inclusive, algo eterno e garantir a minha felicidade diante das chatices do mundo contemporâneo. Então, para dizer de uma maneira muito clara, pessoal, a droga dos dias de hoje não é maconha, cocaína, heroína. A droga dos dias de hoje é nostalgia. Porque o mercado sacou muito bem esse comportamento que está rolando no mundo adulto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É compreensível, sacou? É compreensível querer voltar para a infância. Nós vivemos uma época muito difícil e que só tende a piorar. Por isso, é muito duro se responsabilizar pelo que está acontecendo, ainda que tudo que está acontecendo é responsabilidade nossa. A gente basicamente quer uma redoma de proteção, né? Chega de notícias, chega de papo chato, e ao fazer isso, ao se abster, é óbvio, a gente favorece que as coisas ruins continuem acontecendo. Mas, de novo, é compreensível porque são desafios muito grandes, a gente tem problemas imensos para resolver e, portanto, a gente fica com uma certa sensação de impotência, do tipo, eu não vou conseguir fazer mudança nenhuma e tal, então deixa eu me contentar com um boneco cabeçudo feio, esses Funko Pop, essas coisas feia do diabo. Só que notem, o mercado sacou tudo isso, por isso que ele anda vendendo droga pra gente. Porque aí o mercado viu uma oportunidade. Ok, com esse bando de gente impotente que não consegue fazer mais nada, vamos dar pra eles apenas um pouco de alegria, um pouco de satisfação, vamos dar pra ele uma falsa sensação de segurança. Vamos povoar o mundo dessas pessoas que se sentem impotentes e incapazes de mudar um mundo complexo com coisinhas e frescurinhas pra elas não se sentirem tão ruins assim. Vamos fazer da irresponsabilidade, porque é isso que a culto à nostalgia é, uma irresponsabilidade sobre as coisas, vamos fazer da irresponsabilidade algo lúdico, fofo. E alguns de vocês devem estar pensando, cara, mas que chato que você é, porque esse cara que tá lá no seu quartinho de moleque de 12 anos, ele pode não estar ajudando a melhorar as coisas, mas ele também não tá piorando, né? Não.
Exatamente. Porque como os próprios quadrinhos que eu mostrei aqui pra vocês mostram, esse culto à nostalgia vai alimentando um sentimento bastante agressivo entre as pessoas. Veja, você deu para as pessoas uma espécie de droga e disse para elas que a única possibilidade de felicidade que elas têm é uma espécie de mundo lúdico que já passou. Logo, qualquer coisa que tiver um traço de diferença do mundinho do nostálgico vai ser profundamente atacada. É só vocês andarem nesses canais e perfis de cultura pop que vocês vão ver o quanto que o Nerdola se tornou um cara extremamente ressentido, agressivo, mal resolvido. É tudo um bando de criança mal crescida e que inclusive na maioria das vezes tem muita vergonha de mostrar o próprio rosto. Não é por acaso que são perfis que se utilizam de máscaras ou de personagens da cultura pop. É gente que no fundo, não se gosta muito. E não se gosta muito porque o adulto que nós todos nos tornamos é um adulto que na verdade não consegue fazer porcaria nenhuma. É um adulto inútil que só consegue, na verdade, juntar lixo e dizer, nossa, o lixo da minha infância. E tudo aquilo que foge desse mundinho controlado, que é o único mundo de segurança que essas pessoas conhecem, é óbvio, elas vão responder com agressividade, elas vão responder com violência. Porque afinal, como se você estivesse tirando o mundo dessas pessoas e de pessoas que de alguma maneira já estão num processo de autoaniquilação. Esse mundinho lúdico é o que restou. É o que restou diante do desafio de ter que lidar com os dias de hoje e ter que suportar o fato de ser um adulto com muitos problemas para resolver. É isso, pessoal. Não sei aí se eu consegui me fazer claro. Digam aí nos comentários, acrescentem mais dados. E como sempre, eu peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!